Olá, este é o nosso programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com o promotor de justiça Paulo Panaro Figueira Filho, que já tem uma longa história no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O promotor de justiça vai falar um pouco sobre o seu trabalho atual na instituição, que é cuidar da gestão do Estado na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP. Ele vai contar para a gente o que é isso e qual a importância que isso tem para você, cidadão, que acompanha aqui na TV Assembleia o MP com Você. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com Você. Nesse programa recebemos o promotor de justiça Paulo Panaro Figueira Filho. Doutor, primeiro seria importante a gente esclarecer o que é exatamente a Estratégia Nacional de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, a ENASP, para o nosso telespectador. A gente pode dizer em poucas palavras o que é a ENASP? Em poucas palavras, a ENASP é um órgão federal e é composta pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Ministério da Justiça. A ENASP ela foi criada com o propósito de elaborar, na verdade, com todas as instituições que integram o sistema de justiça, planejar e executar estratégias que visem a melhorar a segurança pública no Estado brasileiro. Haja vista que a Constituição Federal, ela estabelece que a segurança pública é dever do Estado e sendo esses órgãos que compõem a ENASP, órgão do Estado que compõem o sistema de justiça, compete a elas, então, planejar em conjunto e executar estratégias que visem melhorar a segurança pública para o cidadão. Perfeito. E essa primeira estratégia que foi adotada foi exatamente a relação com homicídios, não é isso? Com crimes ocorridos até 2007, seria a meta 2, é exatamente isso, doutor? Como que funciona isso? A meta 2, ela é concluir todos os inquéritos policiais de homicídios dolosos, consumados ou tentados, que foram instaurados até 31 de dezembro de 2007 e cujas investigações ainda não foram concluídas. Essa que é a meta 2. A escolha dessa meta 2, que nós estamos falando dela especificamente, porque na verdade a ENASP ela tem 5 metas. Certo. Né? A meta 2 é essa dos inquéritos de homicídios. Ela foi escolhida, a meta 2, como uma das metas da ENASP, porque o homicídio diz respeito ao maior bem que o ser humano, que o ser vivente possui, que é a vida. E uma vez que o Estado brasileiro se propõe a integrar o Conselho de Segurança da ONU e tendo em vista as assertivas mundiais que diz respeito aos direitos humanos, e estando o Estado brasileiro hoje dentro das estatísticas mundiais, aquele onde os índices de violência, especificamente de homicídio, mais se destacam no mundo, no Brasil hoje, em números absolutos, de acordo com as estatísticas mundiais, ele está como o país onde mais se mata no mundo. No Brasil, em comparação com a Índia, que tem 5 vezes mais a população brasileira, mata-se muito mais aqui do que lá, um país que tem 5 vezes mais a população que a nossa. Então, de acordo com essas estatísticas, resolveu-se estabelecer como meta da ENASP
o combate à violência, a diminuição da violência, da impunidade, resolveu-se então assim trabalharmos com os homicídios, no sentido de vermos se com isso conseguimos melhorar esses índices. E nós tínhamos aqui no Espírito Santo um passivo bastante grande, né, de inquéritos policiais aí que estavam, na verdade, sem análise. A ENASP, ela foi criada em fevereiro de 2010, né? E as metas foram fixadas em setembro de 2010. E o início da sua execução, especificamente a meta 2, teve seu percurso inicial em novembro daquele mesmo ano, quando ali o grupo de persecução penal, que é o grupo grupo da ENASP, que é responsável pela execução da meta 2, grupo de coordenação de persecução penal do qual ficou a cargo a sua coordenação pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ele fixou-se que em novembro fizéssemos todo o levantamento no Brasil da quantidade de acervos de inquéritos policiais de 2007 para trás, de 31 de dezembro de 2007 para trás, para levantarmos qual era, de fato, a verdadeira, a real situação em que se encontra a investigação de homicídios no Brasil. Estabeleceu-se essa data, 31 de dezembro de 2007, para trás, porque, de acordo com levantamentos anteriormente feitos junto à Polícia Judiciária e com a experiência dos delegados de polícia que trabalham nas diversas divisões de homicídio do Brasil afora, chegou-se à conclusão que uma investigação de homicídio que já ultrapassa 3 anos, as chances de se descobrir a autoria tornam-se muito remotas. Ou seja, uma efetiva investigação de homicídio data de cerca de 3 anos. Então, ali em novembro, nós fizemos levantamentos aqui no estado do Espírito Santo, né, especificamente, e levantamos na época que o estado do Espírito Santo tem um acervo de homicídios dolosos consumados e tentados de 16.148 inquéritos policiais não concluídos. Esse foi o levantamento que a gente fez. Somados esses números do Espírito Santo aos números de todo o Brasil, chegou-se à conclusão que no Brasil nós temos cerca de 135 mil homicídios, aliás, inquéritos de homicídios instaurados até 31 de dezembro de 2007, que ainda não foram concluídos. Isso não significa dizer que essas cerca de 135 mil inquéritos se refere a 135 mil vítimas, não. Porque muitos inquéritos são instaurados para apurar crimes de homicídio contra várias vítimas. Certo. Ou seja, um mesmo inquérito pode ter 2, 3, 4, 5 vítimas, né? Porque o crime que tem várias vítimas não significa que tem que ser vários inquéritos para cada vítima. Certo. Pode ser um crime único, né? Então o delegado instaura um inquérito para apurar vários homicídios ao mesmo tempo, porque foram crimes praticados em conexão. E nesse número, que é absurdo, como é que está o Espírito Santo? Ele está ranqueado aí em que local, em que lugar? Bem, quando nós fizemos o levantamento desse acervo, já o Espírito Santo se destacou como o segundo estado com maior acervo no Brasil, perdendo unicamente para o estado do Rio de Janeiro, que tem acervo inicial, cerca de 48 mil inquéritos, né? Esse número colocou o Espírito Santo em segundo lugar no ranking brasileiro. Agora, doutor, a análise desses inquéritos, ela já foi feita, ela está sendo feita? Qual é a perspectiva que a população pode ter em relação a esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público? Bom, aí eu tenho que fazer um panorama do que o Espírito Santo tem feito a respeito desse tema. No início do cumprimento da meta, que oficialmente começou a sua execução em abril de 2011 e terminou esse prazo
agora em abril de 2012. Esse é o marco oficial inicial e final dela, mas nós aqui do Espírito Santo, já uma vez levantado todo esse acervo, ainda na gestão do Procurador-Geral Dr. Zardini, Fernando Zardini, de posse desse levantamento, no Brasil inteiro não se sabia como iríamos trabalhar com a execução dessa meta, como faríamos. Eu, então, e mais um outro colega que trabalha comigo na Força Tarefa, o Dr. Gerson, nós tivemos a ideia de trazer, montarmos uma força-tarefa baseada nos princípios de uma força-tarefa militar. Certo. Porque, na verdade, a força-tarefa ela tem origem nas práticas militares. E idealizamos isso aqui no Espírito Santo, isso em início de dezembro de 2010, idealizamos na nossa cabeça, eu e ele conversando, nós trabalhamos juntos há muito tempo, e inicialmente levamos a ideia para o Procurador-Geral, sem planejamento nenhum. Ele gostou da ideia, e como no Brasil não tínhamos ainda nada iniciado para o cumprimento dessa meta, ele gostou da ideia e pediu que nós montássemos o projeto. Nós montamos o projeto da criação de uma força-tarefa no Ministério Público e levamos para ele. Mas como o propósito da ENASP é fazer com que as instituições que compõem o sistema de justiça, elas trabalhem em conjunto, que elas quebrem paradigmas, que ao trabalhar em conjunto, acabe-se com aquela ideia de que cada instituição que compõe o sistema de justiça devem ser ilhas isoladas, isso aqui é meu, ninguém pode tocar. Nós levamos o projeto para ele e sugerimos então a ele, dentro do projeto, que se propusesse também à Polícia Civil na época a formação de uma força-tarefa para ela, para que essas duas forças-tarefas, dentro dos propósitos da ENASP, elas trabalhassem em conjunto, de modo a se obter resultados melhores. O Dr. Zardini gostou do projeto, colocamos no papel, transformamos isso em ato, propusemos ao chefe de polícia da época, Dr. Júlio César, a assinatura de um termo de cooperação mútua em que as duas instituições se comprometeriam a montar forças-tarefas dentro de suas instituições para que elas trabalhassem juntas. Fizemos isso. Nossa força-tarefa montada, uma excelente estrutura, a da Polícia Civil também, e começamos a trabalhar nisso. Bom, resultado final desse trabalho. Do nosso acervo de 16.148 inquéritos, nós conseguimos analisar literalmente 20.081 inquéritos. Conseguimos concluir dessa análise desse total, conseguimos concluir efetivamente com arquivamento e com denúncias oferecidas e com desclassificação cerca de 2.300 inquéritos. Certo. Né? E devolvemos para a Polícia Civil com requisições de novas diligências visando a prova da materialidade do fato e a autoria do fato, devolvemos cerca de 17.500 inquéritos em números aproximados. Né? Esse foi o resultado final. Por que esse número é crescente, doutor? O número de inquéritos que foram movimentados, ele é maior do que o acervo por uma razão muito simples. O inquérito, ele tramita Ministério Público e Polícia Civil. Né? Enquanto o inquérito não for concluído pelo Ministério Público, eu digo com oferecimento ou com promoção de arquivamento, porque é somente assim que o inquérito é concluído, enquanto não houver oferecimento, propositura de denúncia, enquanto não houver propositura de arquivamento, um desses dois, o inquérito não está efetivamente concluído, embora possa estar relatado pelo delegado de polícia. Mas enquanto isso não ocorrer, nenhuma dessas duas assertivas ocorrer, o inquérito continua tramitando. Então, como ele vai e volta várias vezes, dentro do acervo total de 16.148, mais de 4.000 inquéritos vieram e voltaram para a polícia várias vezes. Né? Isso significa que o trabalho foi herculano da nossa equipe para analisar tudo isso em pouco mais de 14 meses. Nós pedimos licença para o Dr. Paulo Panaro, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
e para você, telespectador, para que possamos ir para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos agora com o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. Nesse programa, estamos conversando com o promotor de justiça Paulo Panaro Figueira Filho, que é gestor das metas da INASP aqui no Estado e também coordenador do Grupo de Auxílio aos Promotores do Júri. Doutor Paulo, nós estávamos falando exatamente aí da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a INASP, e estávamos falando dessa quantidade gigantesca de inquéritos aí que estavam paralisados. Isso gera uma sensação de impunidade? Bem, a sensação de impunidade só não. Eu vou mais. Impunidade propriamente dita. Porque sensação de impunidade é uma coisa. Impunidade propriamente dita é outra coisa. O quadro que a gente vivencia hoje é de impunidade mesmo. Por que impunidade? Porque os crimes são praticados, não são investigados a contento, efetivamente investigados. Com isso, então, os autores não são levados ao julgamento e ficam, de fato, impunes. Todavia, um país que se propõe a integrar o Conselho de Segurança da ONU, um país que se comprometeu a cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, um país que se compromete a preservar, garantir todos os direitos humanos, não pode, ao mesmo tempo, conviver com índices absurdos de violências que nós estamos vivenciando hoje. Em especial, os crimes de homicídio, que se refere ao maior bem que o ser vivente tem, que o ser humano tem e que todos os outros seres também têm. E como resolver isso, doutor Paulo? Bem, o diagnóstico desse primeiro ano de execução da meta nos leva a diversas conclusões. E dentre as várias causas que geram a impunidade, estão desde a exclusão social, mas nem sempre a exclusão social também gera violência, mas também a omissão do Estado brasileiro, em particular o do Espírito Santo, que estamos tratando da nossa região, nas investigações desse crime. Quando eu digo omissão do Estado, a que eu estou me referindo? A sua inércia na falta de investimentos estruturais na polícia judiciária. Afinal de contas, o artigo 144 da Constituição Brasileira, ele estabeleceu que a investigação de crimes está afeta à polícia judiciária como um todo, seja a Polícia Federal em âmbito nacional e a Polícia Civil em âmbito estadual e aos militares em âmbito militar, né? Então, o Estado brasileiro, em particular do Estado do Espírito Santo, há várias décadas, não investe adequadamente na polícia judiciária, exceto na compra de armamentos e viaturas. Ora, mas investigação de crimes, em particular o de homicídio, não se faz só com compra de viaturas e com armamento. Compra de viaturas serve sim para colocar o gestor na mídia, mas não para investigar, né? O que se detectou, então? Que os quadros da Polícia Civil do Espírito Santo, há muitos são defasados. A Polícia Técnica, especificamente, que é a prova necessária e absoluta num crime de homicídio, incontestável até, vem da prova técnica, que é produzida pela Polícia Técnica Científica, há décadas não recebia investimentos na mesma. Então, o que se detectou nesse diagnóstico que se fez em todo o Estado brasileiro é que uma das causas, talvez a principal delas, é a falta de estrutura, a ausência de investimento na estrutura da polícia judiciária. E é nisso que precisamos trabalhar com eficácia para combatermos essa impunidade e diminuirmos os índices de violência.
Doutor, nós temos aí também a questão da entrada agora dos inquéritos até 2008, até dezembro de 2008, não é isso? Isso vai se somar a esses 16 mil, se a gente tirar aqueles 2 mil que foram resolvidos, a gente vai ter mais uma quantidade aí de inquéritos para serem analisados e para se tentar a possibilidade de se chegar aos autores ou a uma solução para esses inquéritos? Como eu disse antes, a execução das metas da ENASP, em particular a meta 2, ficou a cargo do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem o grupo de persecução penal, que é o seu gestor, do qual eu faço parte. Bem, a meta 2, que se refere aos inquéritos instaurados até 31 de dezembro de 2007, tinha um prazo de 12 meses para ser cumprida. E os estados que não conseguiram concluir a meta, passaram agora a ter o encargo de incluir no seu acervo remanescente, a partir do dia 1º de maio, os inquéritos instaurados até 31 de dezembro de 2008. Quer dizer, do nosso acervo inicial, que era 16.148, nós conseguimos retirar cerca de 2.500 inquéritos. Todavia, como nós não conseguimos concluir a meta, passou a integrar esse acervo inicial, reduzido, claro, o acervo referente ao ano 2008, que, segundo levantamentos já por mim elaborado, juntamente com o delegado gestor da Polícia Civil, aproxima-se de 2.000 inquéritos. Quer dizer, doutor, isso vai ter fim? Quer dizer, o que a população capixaba pode esperar? Bem, a minha avaliação pessoal é a seguinte: o cumprimento de metas, salvo engano, ela vem da iniciativa privada e obtém-se lá muitos bons resultados, porque a iniciativa privada objetiva o lucro, Exato. Por isso que ela trabalha com metas. E eu, em particular, entendo que a execução de metas no serviço público, de uma forma geral, é o nosso futuro, já é o nosso presente. Então eu vejo que, apesar de estarmos trabalhando com essas metas agora, mas eu vejo que essas metas, que no momento são temporárias, elas passarão a ser permanentes. A cada ano, inserir os inquéritos do ano seguinte até chegarmos ao ano atual. Mas, de qualquer maneira, apesar de nós não termos conseguido concluir a meta, mesmo porque o nosso volume era muito grande, né? Era o segundo maior do país, juntamente com o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro também não conseguiu cumprir a meta. Outros estados que tinham um acervo inicial muito menores do que o nosso, muito menores, estados com acervo de 3, 4 mil inquéritos, também não conseguiram concluir a meta. Os estados que efetivamente concluíram 100%, 90% da meta, eram estados que tinham no seu acervo menos de 3 mil inquéritos. Nós tínhamos cerca de 616.148. Não concluímos porque, apesar de nós termos uma estrutura muito bem montada, mas a quantidade de inquéritos, e não só a quantidade de inquéritos, mas a complexidade das diligências também muito grandes. Nós pegamos diversos inquéritos em que só tínhamos portaria e o BO, muitos inquéritos só com a portaria e olhe lá o laudo cadavérico, muitos deles assim, tanto é que vários foram alcançar a prescrição, mas ocorreu algo de bom também nisso. Esse acervo todo, eles, como eu costumo dizer brincando com os colegas, eles dormiam em berços esplêndidos nos cartórios, nos escaninhos dos cartórios das delegacias de polícia, acumulando teia de aranha, empoeirados e acumulando teia de aranha. Esses inquéritos, como eu digo brincando com os colegas, acordaram e voltaram a tramitar. As investigações estão de vento em popa, embora com todas as dificuldades, mas a Polícia Civil também tem feito um esforço herculano para conseguirmos chegar a um resultado mais positivo. Mas o Espírito Santo está de parabéns. A Polícia Civil e o Ministério Público estão de parabéns. Por quê? Porque o Estado do Espírito Santo foi, juntamente com o Estado do Rio de Janeiro, os dois estados que mais se mobilizaram para o cumprimento da meta.
foram os estados que mais deram importância ao cumprimento da meta muito antes do prazo da sua execução se iniciar. Foram os estados que montaram as maiores estruturas para o cumprimento da meta. E isso foi motivo de parabenização pelo Conselho Nacional do Ministério Público e demais integrantes da meta. Mas temos que lembrar também, Rubens, que estão envolvidos também no cumprimento dessas metas a Defensoria Pública, a OAB, a Polícia Técnica Científica também está envolvida nessa meta. Porque são esses entes que compõem o sistema de justiça. São todos responsáveis. Nós temos que, para acabar com a impunidade, acabarmos também com o discurso da culpa. Olha, nós não cumprimos a meta porque você é policial civil, não tem estrutura, você não fez. Não, nós temos que acabar com isso. Todos nós somos corresponsáveis. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia, a OAB, a Defensoria Pública, todos que compõem o sistema de justiça são responsáveis. É por isso que a ENASP quer que todas essas instituições trabalhem de forma planejada, trabalhem em conjunto, de modo a que o cidadão a quem a Constituição reserva o direito de ter a segurança a seu favor, possa de fato ter isso implementado. Perfeito. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, Dr. Paulo Panaro. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, Dr. Paulo, porque o senhor também é dirigente aí do grupo especial, o GETPEG, né? Um grupo especial de trabalho de apoio ao júri. Como é que funciona esse grupo, doutor, e qual é a função exata dele? Bem, o GETPEG, que é o Grupo Especial de Trabalho em Persecução Penal dos Crimes de Homicídio e de auxílio aos promotores de justiça das varas criminais do popular do júri, ele foi criado com duas vertentes. A última delas, que é o de auxílio aos promotores do júri, é que deu origem ao grupo. Certo. Porque, devido à grande demanda de julgamentos pelo Tribunal do Júri, nos idos dos anos de 2007, 2008 e 2009, fez com que o Ministério Público se mobilizasse para que os promotores de justiça naturais das varas do júri, os que estão lá na ponta, devido à grande demanda de julgamentos, tivessem um auxílio extra para que, de fato, os julgamentos se efetivassem, porque é quase que impossível um promotor de justiça, e também o advogado, mais especificamente o defensor público, a quem no outro lado da moeda está a grande clientela, né? Que é a grande clientela dos crimes no Brasil, mais de 80% ou 90% é da Defensoria Pública. É impossível um promotor de justiça, um defensor público, atuar em plenária do júri todos os dias seguidamente, sem que isso prejudique a sua saúde física e mental. Né? Então, devido a essa grande demanda, já lá nos idos de 2008 e 2009, ainda na época do Dr. Zardini, nós criamos, sob a minha coordenação também, o grupo de auxílios promotor do júri. A princípio, era somente isso. A nossa função era só, o promotor tinha uma demanda muito grande, o nosso grupo, que na época era composto por mais de 20 promotores, nós socorríamos o colega para evitar a sobrecarga dele. Aí veio as metas da ENASP. Vieram as metas da ENASP. Quando vieram as metas da ENASP, nós começamos a trabalhar com elas, nós detectamos que as falhas nas investigações diziam respeito à complexidade dos crimes das investigações. Então, nós apuramos que fosse necessária a criação de um grupo especial de trabalho, com promotores mais especializados, com uma estrutura maior, com uma estrutura especializada, porque a capacitação para as investigações também é uma meta da ENASP. Criássemos esse grupo para não substituir a polícia judiciária nas investigações do crime. Não, jamais. Jamais esse será o propósito do Ministério Público de substituir a polícia judiciária nas investigações de qualquer que seja o crime. Mas muito pelo contrário. Montamos esse grupo com a finalidade de auxiliarmos os promotores de justiça naturais na obtenção da prova, da produção da prova, para que o júri, para que o cidadão que vai compor o conselho de sentença do júri tenha uma prova efetiva, uma prova
produzida dentro de obedecendo todo o ordenamento jurídico, obedecendo todos os princípios legais. E para isso é necessário que tivesse promotores especializados e experimentados nessa área. Nós agradecemos a presença do promotor de justiça Paulo Panaro aqui no nosso programa MP com você. E esperamos tê-lo aqui novamente em breve para falar sobre outros temas, outros assuntos de interesse da população. O MP com você termina aqui. Você pode fazer a sua sugestão, a sua crítica enviando um e-mail para imprensa@mpes.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.